Eu acho que se tem uma coisa que todo mundo precisa desenvolver na vida é a questão do perdão. Deixar as coisas para trás para você seguir em frente. Hoje eu queria falar sobre perdão. Eu acho que na vida uma skill que todo mundo precisa desenvolver e que em algum momento você vai precisar trabalhar a sua questão do perdão. Na verdade, não em algum momento. Eu vejo que em vários momentos a gente precisa aprender a perdoar. E ultimamente eu tenho passado por questões em relação ao perdão e eu queria falar mais um pouquinho desse assunto com vocês. Meu nome é Eloá, sou DJ, entusiasta de autoconhecimento. E aqui no meu canal eu falo sobre música, sobre autoconhecimento e tudo que eu aprendi para eu mudar de vida, que eu tive uma grande transformação, que eu falo que hoje eu já sou uma Eloá indo para a versão 3.0. Eu mudei muito a minha vida nos últimos anos e eu queria compartilhar com vocês mais e mais sobre essa mudança de vida e tudo que eu aprendi ao longo desse processo. A questão do perdão, ela começou a ficar muito forte para mim na minha relação com meu pai. Eu e meu pai, a gente sempre se amou muito e a gente era muito parecido. Então a gente tinha, muitos conflitos. E por diversas razões, né? Várias questões que eu tive na minha infância relacionado ao meu pai e a nossa relação. E foi sempre uma relação de muitos conflitos. E quando você começa, né, na sua jornada de autoconhecimento, no caminho espiritual, uma das primeiras coisas que você aprende é que a relação com pai e mãe influencia muito a sua vida, né? São os nossos exemplos ali quando a gente nasce e são relações que, se não forem curadas, não foram relações boas, isso pode meio que atrapalhar, frear bastante a sua vida. Porque é o que eu falo, independente se você teve uma relação difícil com seu pai ou com a sua mãe, eles vão estar sempre presentes ali na sua vida. Então, é muito importante a gente ter uma boa relação com eles. Não exatamente, quando eu falo isso, de você ter uma relação que você vai abraçar, beijar e conviver com seu pai e sua mãe, porque às vezes é impossível. Às vezes você precisa se afastar. São relações que te fazem mal, mas independente da sua distância em relação a eles, você tem que dentro de você ficar bem com você mesmo em relação a isso. E eu acho que isso muito passa, isso muito tem a ver com a questão do perdão, que eu acho que mesmo que você tenha tido os melhores pais do mundo, você vai ter alguma coisa ali que você não gostou, ou que você acha que seu pai poderia ter feito melhor, ou que a gente fala, né? Eu tenho esse comportamento ou esse, porque meu pai fez isso ou aquilo, e às vezes a gente fica meio preso, né? Nisso de, meu pai fez isso comigo e por isso eu sou assim. E você acaba não indo pra frente. Porque se você é assim, você não dá espaço para mudar. E a gente meio que tem que integrar esse tipo de relacionamento dentro da gente e ficar bem com isso. Independente se você quer ter uma relação ou não com seu pai e sua mãe. Eu tinha, né, essa relação muito conflituosa com meu pai e era uma coisa que eu ficava pensando sempre. Eu tinha raiva dele, um pouco de raiva. E eu ficava nutrindo aquela raiva que eu tinha dele, porque eu queria que ele tivesse feito coisas diferentes e responsabilizava ele por hoje minha vida, certos aspectos da minha vida não estarem andando do jeito que eu gostaria. E eu percebi que aquilo só estava atrapalhando a minha própria vida.
Porque eu ficava alimentando meio essa raiva que eu tinha do meu pai, eu ficava alimentando. E eu percebi que eu queria ficar bem, ficar dentro de mim, ficar confortável com tudo, com toda a minha relação e toda a nossa história. Eu percebi que eu tinha que perdoar meu pai. Não por ele, mas perdoar por mim, para eu poder seguir em frente, para eu meio que trabalhar essa energia da relação do meu pai. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz. E eu percebi que perdoá-lo não era concordar com as coisas que ele tinha feito, não era concordar e ficar tipo, ai não, tudo que aconteceu, agora eu vou passar uma borracha e foi tudo ótimo. Não é sobre isso. É sobre você ficar bem mesmo com você e não ficar mais pensando nisso. E eu lembro que eu comecei, como era uma relação assim muito conflituosa, eu comecei a orar mesmo todos os dias, todas as noites, para poder perdoar meu pai, para encontrar esse caminho do perdão. E levou um tempo. Eu acho que todo grande processo de perdoar alguém, ele leva um certo tempo. Você tem que ir trabalhando suas questões com a pessoa e você tem que se sentir pronto para deixar para trás. Às vezes é difícil deixar uma história para trás, porque a gente se identifica com as nossas histórias, né? Isso aconteceu comigo e é isso que eu sou. Eu acho que toda história de perdão é a gente perder um pouco da nossa personalidade, sabe? Porque a gente vai deixar pra trás. Perdoar, pra mim, é deixar um pouco pra trás as coisas que aconteceram. Principalmente se você tiver tido algum tipo de trauma ou um relacionamento muito difícil com a pessoa que você precisa perdoar. Esses são os perdões. Eu não digo que é o perdão mais difícil, mas é um dos mais difíceis. É você deixar para trás essas histórias que a gente se identifica. Porque meio que quando a gente passa algum tipo de trauma, e a gente tem a tendência de ficar revivendo aquilo na nossa cabeça e fica triste, fica se perguntando por que aquilo aconteceu com a gente, e guarda aquela raiva da pessoa. E perdoar é meio que largar isso tudo para trás. Só que foram coisas que você se identificou há muito tempo. E às vezes tem uma resistência de você deixar para trás. Então você tem que fazer um esforço consciente para você abandonar mesmo, deixar para trás uma versão de você, mas vale muito a pena, porque ficar vivendo de passado não leva ninguém para o futuro, né? A gente fica ali remoendo o passado e lembrando de todas as coisas e todas as coisas ruins que te aconteceram e meio que você fica parado nesse lugar. E a vida só anda pra frente com coisas novas. Então, o perdão, ele dá esse ar de novidade pra gente. Eu lembro que eu orei muito pra perdoar meu pai. Meu pai, no caso, já morreu. E eu sabia que isso ia acontecer em breve. E eu não queria que ele morresse sem eu estar tranquila com isso, sabe? Não ficar com esse peso de a pessoa foi embora e você não se resolveu. Então eu queria me resolver com meu pai, queria falar pra ele tudo o que eu sentia, todas as coisas, né, que eu não gostava e que eu achava que ele devia ter feito diferente. E um dia, quando eu já estava pronta pra deixar esses problemas em relação ao meu pai embora, eu fui conversar com ele. E quando eu fui conversar com ele, eu nem tive vontade de falar todas essas coisas com ele, porque eu já tinha perdoado. E a partir do momento que eu perdoei, eu não tinha mais nada para jogar na cara dele ou achar que ele deveria ter feito diferente. Porque, na real, as pessoas, elas estão fazendo sempre o melhor que elas podem. Até a gente está fazendo sempre o nosso melhor naquele momento. E eu quis vir falar um pouco sobre perdão, porque recentemente eu percebi que eu precisava me perdoar, que eu acho que esse é o perdão mais difícil, a gente se perdoar. Porque hoje eu olho pra minha vida
e eu vejo que eu queria que muitas coisas fossem diferentes. Eu não estou no lugar que eu gostaria de estar e vivendo a vida que eu gostaria de viver. E eu me culpava muito por isso. Eu me massacrava por isso. O tempo todo olhando à minha volta e falando, não era isso que eu queria. Eu não queria morar onde eu moro, não queria ter a situação financeira que eu tenho, eu não queria que a minha carreira fosse assim, eu não consegui, meu Deus, como eu sou horrível. E eu ficava nesse julgamento fortíssimo e reclamando de toda a minha realidade. E recentemente, eu tive um insight que eu precisava me perdoar por eu não ter conseguido chegar onde eu gostaria de chegar agora. Eu não tô nesse lugar ainda. Mas ficar me massacrando e me judiando por causa disso também não vai me levar onde eu quero. Então eu tive esse insight que eu precisava me perdoar por eu não ter chegado aonde eu queria. E isso foi um insight muito bom, porque realmente eu preciso encontrar esse lugar de conforto, de cara, as coisas já, de certa forma, algumas partes da minha vida, elas não correram conforme o plano. Coisas aconteceram, eu não tive, às vezes, inteligência emocional suficiente para resolver certos problemas ainda. Cada um tem um tipo de vida. Eu tenho a minha história e meio que me perdoar por eu ainda não ter conseguido é também validar tudo que eu vivi. Porque cada um... E vem também desse estado de comparação com as pessoas, que a gente sempre olha, e a pessoa tal conseguiu. E a gente fica se comparando, mas cada um tem a sua realidade e a sua história. E eu acho que a gente tem que ficar bem confortável com o que aconteceu e o nosso próprio caminhar. Cada um anda numa velocidade. E é difícil comparar a velocidade com que cada um anda, porque, às vezes, um tá andando de Ferrari e o outro tá andando a pé. Então, a gente meio que fica se massacrando, que deveria ser de um jeito ou de outro, mas a realidade é outra. E a realidade é que certas coisas que eu queria, eu não consegui. E eu preciso me perdoar por causa disso. Eu preciso me perdoar. Ficar confortável com o que eu tô agora para eu poder seguir em frente. Porque quando a gente fica se julgando, se maltratando, a gente tá andando ainda mais devagar. Porque a gente tá gastando energia e tempo. Ao invés de estar colocando as coisas para frente, a gente está gastando nossa energia pensando que tudo deveria ser diferente, mas não é. A realidade é outra. E agora eu estou vivendo esse processo de me perdoar e entender que as coisas aconteceram no ritmo, no fluxo que elas aconteceram e que eu pude dar conta. Foi o que eu pude dar conta de fazer. E resta ainda todo o caminho para frente de tudo que eu ainda posso realizar. Mas para isso eu preciso ficar de bem e fazer as pazes com a minha realidade do jeito que ela é agora. Então eu estou buscando muito esse perdão sobre mim e sobre questões também que eu passei. Eu não quero ser uma pessoa que vai viver com raiva ou com remorso de coisas que pessoas fizeram comigo, porque a pessoa ela vai ter que lidar com as consequências do que ela fez com ela própria. A gente acha, às vezes, que quando a gente perdoa alguém, a gente vai estar aceitando aquilo que a pessoa fez com a gente. E às vezes a pessoa fez um grande mal e você não quer aceitar. Você não quer que a pessoa fique bem. Mas todo esse rancor e essa raiva, ela só faz mal pra gente, porque ela tá dentro da gente. A raiva que você tá da pessoa, não tá na pessoa, ela tá na sua veia, na sua cabeça, nos seus pensamentos. Então você não quer ser uma pessoa que tem melhores sentimentos e que não tem essa raiva guardada. E perdoar não é absolver a pessoa do que ela fez, porque ela vai ter que lidar. Se ela fez uma coisa de mal pra você pode ter certeza que ela vai ter que lidar na própria consciência dela. O seu papel é você ficar bem com o que aconteceu. E eu vejo que uma forma de ficar bem com traumas e coisas que aconteceram é a gente perdoar.
É a gente parar de ficar colocando energia naquilo de mal que aconteceu. Eu acho que o perdão é sobre isso. Parar de colocar energias ruins em coisas que aconteceram e deixar meio que o rio, né? Eu gosto muito dessa analogia entre a vida e o rio. Quando a gente fica ali remoendo coisas que pessoas fizeram com a gente, é como se a gente estivesse construindo uma represa. A vida quer correr e você tá ali construindo uma represa. E você tá gastando energia parando esse rio. Você tá ali construindo essa represa o tempo todo, ao invés de você estar colocando a sua vida para frente. Então não é muito melhor parar de ficar construindo essa represa e deixar o rio correr livremente? Eu não tenho aqui uma fórmula de como perdoar as pessoas, como se perdoar. O que eu faço mesmo é orar para algo maior e para o universo, para ele me ajudar a deixar essas coisas para trás. Também a terapia ajuda a você entender como você se sente em relação às coisas que aconteceram com você. Eu tenho gostado muito de meditar ultimamente, em fazer meditações em relação ao perdão. Às vezes eu me imagino pegando, né, todo o ressentimento, a raiva e todos os sentimentos que eu tenho em relação a alguém e a mim, e eu coloco aquilo tudo num grande cesto e coloco no rio para deixar a água aí, para deixar, sabe, essa energia correr, a pessoa aí e você ficar livre. Eu acho que o perdão, ele traz uma liberdade para você. Então, tem muitos, assim, é muito importante a gente aprender a perdoar, e você não é fraco porque você vai perdoar. Não existe fraqueza no perdão, existe muita fortaleza. Só pessoas fortes conseguem perdoar, porque você quer tanto que a sua vida vá para frente, você quer tanto melhorar, você quer tanto ficar bem, que você decidiu se livrar dessa identificação disso de ruim que você tem para colocar as coisas para frente. Isso é muito forte. O perdão é muito importante, é muito forte, é muito visceral. Tenta pensar nisso, incluir o perdão na sua vida, em deixar para trás coisas que alguém te fez de mal, mas elas estão no passado. Vamos parar de trazer o passado para o presente. Eu acho que isso é a maior fonte de infelicidade das pessoas, né? Eu vejo o meu próprio pai, que tinha as questões dele, e eram questões que ele trazia desde a infância e que influenciaram a vida dele inteira, porque ele simplesmente não conseguiu deixar aquilo para trás, porque talvez não tenha ninguém chegou para ele e tenha falado: nossa, talvez se você perdoar e deixar isso para trás, sua vida vai ser muito melhor. Então eu tô aqui para te dizer isso. Se perdoa as pessoas, isso vai te trazer uma paz mental muito grande. Ninguém consegue ser feliz agarrado a coisas que já aconteceram. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no meu canal. É realmente de coração que eu tô falando isso. É uma coisa que tem me ajudado muito a melhorar de vida e me tornar uma pessoa muito mais leve.